Começa agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com o professor, advogado e professor Felipe Dutra Ascenzi. Ele que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Direito Sanitário. Professor Felipe, falar de saúde, ela é um tema realmente bastante delicado, né? Muito complexo falar de saúde, talvez em especial com a sua experiência, a experiência de quem já morou e também foi professor em outros países. Nós poderíamos dizer que falar de saúde no Brasil ainda talvez é um pouco mais complexo ou não? Olha, eu considero mais complexo sim, Rimac. Na verdade, a gente tem aqui no Brasil todo um arcabouço jurídico da saúde que envolve a articulação de um sistema público de saúde com 3 entes da federação, que tem convivendo com ele também um sistema participativo sólido, com conselhos e conferências de saúde. Temos também o setor privado da saúde, os planos de saúde, com toda uma normatividade específica, inclusive com a agência reguladora, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a gente pode afirmar que aqui no Brasil a gente tem uma complexidade significativa da saúde, da política de saúde, dos sistemas de saúde, né? E é muito interessante também porque a própria ideia do que é saúde e do que é direito à saúde também traz isso, né? Então, você está certíssimo. Se a gente compara com outras experiências, talvez a gente observa uma complexidade menor, até porque não há em outros países, como há aqui no Brasil, uma definição tão estrita, tão clara de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ou seja, nos lugares onde você... Espanha e Portugal, onde morou, né? Espanha e Portugal. O nosso sistema está aquém, porque aí você citou vamos supor assim, as várias fases administrativas da saúde, enfim, não sei se esse seria o termo ideal, mas e por que a saúde, então, não funciona? Sim, é interessante porque toda localidade, na verdade, todo país vai ter suas mazelas nos serviços de saúde, né? Acompanhei muito próximo a experiência portuguesa e talvez lá, em função de parlamentar, enquanto que aqui é presidencialista, né, isso afete um pouco a própria configuração da política de saúde, né? Lá, a ideia de saúde é uma ideia de que é uma política pública que é de responsabilidade exclusiva do Executivo, portanto, os demais poderes não devem atuar, interferir, sobretudo o Judiciário. Aqui, a gente observa uma lógica bastante distinta, né, de uma interação entre esses poderes para efetivar a saúde, né? Então, a gente observa, por exemplo, em Portugal, a judicialização da saúde é praticamente inexistente. E a gente não pode afirmar que isso se deve em razão de um sistema de saúde português ser isento de qualquer tipo de problema, de críticas e tudo mais, né? Já diversamente aqui no Brasil, as mazelas de saúde, que são várias, né, elas tendem a repercutir de forma muito mais corriqueira, muito mais recorrente na esfera judicial. E por isso talvez se tornem mais evidentes, mais visíveis, porque elas vão ser discutidas nesses espaços institucionais, como, por exemplo, o espaço do judiciário. A Espanha, qual é a sua experiência da Espanha também? Também observamos isso, né? Uma baixíssima judicialização, uma lógica muito mais de responsabilidade do indivíduo pela sua própria saúde, né? Isso é uma questão que no Brasil é muito incipiente. O indivíduo é responsável pela sua saúde e a ideia de comunidade também é muito forte. A comunidade, ela estabelece estratégias que também vão atuar na melhoria da saúde dos cidadãos e tudo mais. Aqui, como a gente tem uma centralidade muito grande do Estado, não só para política de saúde, mas também para efetivar eventualmente o direito à saúde quando ele não é implementado pela via judicial, a reivindicação dos indivíduos, a participação dos indivíduos, ela vai se canalizar justamente para judiciário, executivo e legislativo. Porque a discussão em torno da saúde ela é grande porque desde talvez a prevenção, né? Talvez já não funcione muito, eu tô falando aí não aquela prevenção pessoal, mas aquela
prevenção de Estado enquanto realizando essa prevenção na população. E depois, quando chega lá na ponta, lá mesmo, no hospital, e aí eu posso até ser mais categórico. Seja público ou seja privado, parece que a coisa não funciona, não anda. Dá para perceber isso claramente em qualquer telejornal, mas ainda se a pessoa tem um plano de saúde, ela não pode confiar 100% no sistema que ela paga para ter, não é? Ou seja, por que é tão complexo assim? Essa falta, inclusive, de confiança, às vezes. Eu costumo dizer nas minhas aulas que na saúde a responsabilidade dos entes da federação ela ganhou um desenho constitucional de ser uma responsabilidade concorrente. Então, municípios, estados, Distrito Federal também e União têm responsabilidade em relação à saúde. E um dos grandes desafios é o seguinte: a responsabilidade, ao mesmo tempo que é de todos, na verdade não é de ninguém. Né? E por mais que você tenha uma tentativa de definir o que cabe a cada um, na verdade o que a gente observa na prática é um jogo de empurra, né? Em que a União diz que é responsabilidade do município, o município diz que é do Estado, o Estado diz que é da União e por aí vai. Então, talvez a própria inoperância se deva a um desses problemas, que é a nebulosidade da responsabilidade. Né? De outro lado, também a gente observa que a saúde ela tem carência de recursos públicos. Né? É lógico que a gente pode entrar numa discussão sobre uma adequada gestão e tudo mais, né? uma gestão eficiente, mas, para além disso, a gente observa diversos contextos municipais, estaduais, em que não se aplica sequer o mínimo constitucional previsto na Emenda Constitucional 29, né, em relação à saúde. Então, isso também traz desafios, Gimac, e que, na verdade, vão repercutir lá na ponta, não só no hospital, que, em geral, são os mais a notícia mais recorrente nos jornais, mas também, por exemplo, num posto de saúde, que vai faltar band-aid, vai faltar uma gase, um mercúrio, coisas básicas, né? E os profissionais de saúde, às vezes, têm que levar de casa, né? Os mais comprometidos, os mais engajados. Então, isso realmente é complicado, não só pelo nosso desenho constitucional, mas também por conta dessa questão econômica, né? Bem, eu estou conversando aqui com o professor Felipe Dutra Ascenzi, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito sobre Direito Sanitário. Nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e hoje estou conversando com o professor Felipe Dutra Ascenzi, ele que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, no Saber Direito, sobre direito sanitário. Nós tivemos como tema da aula número 1, fundamentalidade da saúde, 2, direito à saúde, aula 3, participação e saúde, a aula 4, a judicialização e juridicização, e também a quinta e última aula, a efetivação da saúde. Bom, nós falamos ali, o professor trouxe um panorama, talvez, dessa complexidade da saúde no Brasil, trouxe alguns, pelo menos do ponto de vista dele, que é um especialista nessa área, talvez o que seriam alguns problemas, né, relacionados à saúde. E aí nós temos um que, inclusive, talvez seria a solução ou não, e é uma polêmica, professor, do seu ponto de vista também, as fundações estatais para tomar conta da saúde, tendo em vista que essa é uma responsabilidade do Estado, e aí nós teríamos o quê? Talvez uma terceirização desse ramo, dessa área, que seria prioridade do governo, mas, no entanto, também nós temos planos de saúde, que aí deixa de ser também uma responsabilidade direta do Estado. Há uma polêmica nisso, né? Há uma polêmica. Pela nossa formatação da Constituição, a gente tem duas formas básicas, né? A prestação da saúde diretamente pelo Estado, né? Através de hospitais, postos de saúde e por aí vai,
ou por meio da iniciativa privada, seja ela uma iniciativa privada propriamente dita, como plano de saúde, ou entidades filantrópicas, né? E quando a gente pensa as fundações estatais, se gera uma grande discussão a respeito se isso é possível, se não é possível, se a gente seria mais uma forma de terceirizar, e mais, se seria uma nova configuração, uma nova hipótese dentro da Constituição que não está muito bem desenhada, que não está bem descrita, né? As fundações, elas são de direito público, né? São fundações de direito público, mas ainda assim, os críticos das fundações, eles afirmam que, na verdade, elas só poderiam exercer esse tipo de prestação de serviço, e aí eu concordo com eles no sentido dos requisitos para a fundação realizar, com um processo seletivo bastante claro em termos de concursos públicos. Além disso, uma ideia bastante nítida de que a fundação ela deve ser orientada por uma política de saúde de Estado, ou seja, que perdure no tempo, que seja uma política de saúde supragovernamental. E além disso, né, que as fundações elas zelem, elas potencializem a ideia já prevista na Constituição de que a saúde é um serviço de relevância pública e, portanto, que essas fundações elas atuem muito mais além do que, por exemplo, fornecimento de vacinas, né? E elas realmente sejam importantes. A grande questão é que o grande perigo também é que essas fundações elas sejam colonizadas, sejam capitaneadas por algum tipo de interesse político, né? E aí isso daí desconfigure a lógica da fundação de que o poder público dotar bens para a construção de uma fundação, para a constituição de uma fundação, e essa, a partir de pressupostos de defesa da cidadania, de ampliação do acesso à saúde, ela tem um objetivo desvirtuado, colonizado, capturado por segmentos dominantes ou políticos e por aí vai, né? Então, em tese, ela é bastante positiva, mas a gente observa que tem uma série de pressupostos que vão ser importantes para que ela efetivamente seja, ela cumpra esses propósitos, né? Uhum. Bem, nós dissemos no bloco anterior, você estudou na Espanha, não é isso? Ou foi professor na Espanha? Estudei. Estudou na Espanha, mas foi professor em Portugal. Nessa área também do direito? Sim, trabalhei com direito constitucional na Espanha e em Portugal trabalhei com saúde numa perspectiva comparada. Na verdade, fiz uma pesquisa fazendo uma análise comparativa entre Brasil e Portugal do ponto de vista da judicialização da saúde. Na verdade, busquei pensar, partir de uma constatação de que na saúde a gente tem um boom de processos judiciais, né, aqui no Brasil. Hoje em dia o CNJ ele estabeleceu uma estatística de mais ou menos 240 mil processos judiciais de saúde no Brasil, e Portugal judicialização praticamente inexistente. E fui, na verdade, me perguntar sobre o que aconteceu, né? As mazelas dos países, de ambos os países são parecidas. A gente tem, inclusive, um sistema de justiça, um sistema de saúde que não é igual, mas tem uma correlação, e, ao mesmo tempo, você tem uma discrepância enorme do ponto de vista da judicialização, e busquei, ao longo da minha trajetória, justamente pensar as condicionantes. Por que isso, né? Tem a ver com cultura política, né? Aqui no Brasil a gente tem uma centralidade do Estado bastante significativa. Tem a ver com o próprio sistema parlamentar, como eu falei, que aqui no Brasil é presidencialista, e, portanto, o presidencialismo ele permite uma maior interferência entre os poderes do que o parlamentarismo. Tem a ver com a própria ênfase que não só Portugal tem, mas os países europeus em geral têm, de que o indivíduo é responsável pela sua saúde também, né? Tem a ver com a força que a Constituição tem no Brasil, que em Portugal é bastante incipiente, quanto que no Brasil há uma utilização direta do texto constitucional nas peças dos advogados. Então, tentei discutir um pouco e pensar um pouco justamente isso. O que está por trás da judicialização da saúde nesses países, né?
Interessante. Vamos aqui a mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Felipe Dutra Ascensi, ele que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Direito Sanitário, e aí sim, aula número 1, Fundamentalidade da Saúde, 2, Direito à Saúde, a 3, Participação e Saúde. Tema da aula 4, Judicialização e Juridicização, e a 5ª e última aula, efetivação da saúde. O professor Felipe, ele é advogado e, como eu disse, claro, professor, e é formado pela Universidade Federal Fluminense, cientista social formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá no bloco anterior, ele citou já, né, que estudou na Espanha, e também foi professor em Portugal. Mas a sua vida acadêmica está no Rio de Janeiro? Você é do estado do Rio de Janeiro, é isso? Sim, sou carioca. Carioca da gema. Carioca da gema, mas a família não é carioca. Ah, é? Na verdade, a família parte de mãe é toda mineira, família parte de pai é amazonense. E se conheceram no Rio os dois. E aí, mas sou carioca da gema. E sempre trabalhei com saúde, assim, desde a época da faculdade, quando ingressei no Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade de Saúde. A sigla é LAPS, lá da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem diversas discussões sobre saúde, direito à saúde, integralidade. Mas estava já no ramo do direito? Já estava no ramo do direito, né? Apesar de ter sido uma atuação bem interdisciplinar entre direito e sociologia nesse início, né? Foi a partir daí que eu me enveredei para o lado da saúde completamente, aí, atuando no direito sanitário especificamente, não só escrevendo e pensando direito sanitário, mas também profissionalmente atuando no direito sanitário. Você falou do pai, falou da mãe, os dois tinham essa ligação com o direito ou com a saúde, digo, talvez um médico, um enfermeiro... Pois minha mãe, ela é biomédica, né? Então, é biomédica e tem o perfil de pesquisadora, né? Então, tem toda uma veia acadêmica e de ciência por trás. E o meu pai, ele é jurista, né? Ele fez então você direito. uniu os dois mesmo. Pois foi uma coisa de olhar para o pai e para a mãe. É bom estar no meio, dá para discutir uma coisa e a outra, estando mais ou menos ali. Não dá uma discussãozinha não, de vez em quando? Dá uma discussão grande. Minha mãe, né, principalmente as pesquisas em si, que ela olha, ela lê, né, e é muito legal porque ela é da saúde e ela sabe pouco de direito, então ela tem um olhar externo sobre o direito, que mais é bastante voltado à interessante. saúde mesmo, né? Exatamente. Pesquisa. E o meu pai, né, que inclusive vive um pouco as discussões sobre saúde por conta da atuação dele como juiz do trabalho, né? Ele não atua diretamente deferindo pedidos de medicamentos, mas ele atua com discussão sobre saúde do trabalhador, sobre o meio ambiente do trabalho e tantas outras discussões, né? Até porque a saúde ela vem passando várias fases, não tem jeito, né? É o trabalho, enfim, tantas outras. Eu estou até aqui imaginando, já pensou um almoço de família ao domingo e surge de repente lá a discussão sobre células-tronco. Pois é. Inclusive, vale ressaltar, a minha irmã mais velha, ela é biomédica também e ela pesquisa exatamente o quê? Células-tronco. Ou seja, os outros irmãos são pequenininhos e estão ainda não escolheram o que vão fazer, então, mas vamos ver. Vamos ficar olhando a briga, vamos ver quem vence. No fundo a gente fala brincando, mas acaba que todo mundo sai ganhando. Mas a sua trajetória de estudo toda no Rio de Janeiro? Toda no Rio de Janeiro. Nessa fase para o direito mesmo? Sim, fiz a graduação em Direito no Rio de Janeiro, em Ciências Sociais no Rio de Janeiro. O mestrado e o doutorado foram no Rio de Janeiro.
Então, todos voltados no Rio de Janeiro e fazendo essas experiências no exterior que foram fundamentais para a minha formação acadêmica. Né? Porque você estabelece aquele exercício de alteridade, né? de se colocar no lugar do outro, de pensar outras culturas, outros ordenamentos na prática, né? Como que as pessoas vivenciam a lei, como que elas vivenciam os seus direitos. Né? Então, isso é muito interessante. Vale ressaltar, por exemplo, uma decisão que eu estava na época em Portugal, o governo português fechou mais de 100 maternidades públicas. Né? Uma decisão baseada em critérios econômicos. As maternidades estavam dando prejuízo porque não tinha muita utilização por parte das mulheres que estavam gestantes. Então, decidiu fechar 100. Aqui no Brasil, as pessoas reagiriam muito mal a uma decisão governamental desse tipo. Verdade. Lá em Portugal não teve nenhum tipo de ação mais contundente. Né? Uma repercussão negativa. Sim, apesar de ter tido protestos e tudo mais, os protestos foram bastante efêmeros. Né? E na verdade, não teve nenhuma judicialização desse caso, o que certamente ocorreria aqui. Né? Então, esse exercício de alteridade foi fundamental. Né? Porque aí você aprende a estranhar suas próprias concepções e, principalmente, estranhar o que você entende por direito ou como você lê o seu direito, como que você interpreta tudo isso. Né? Bem, vamos agora, então, às indicações de leitura do professor Felipe. Esse primeiro aqui, eu costumo dizer normalmente que um livro é um filho e o professor Felipe Dutra tem aqui as mãos nesta obra, que ele faz parte da organização deste trabalho, Direito Sanitário. Professor. Esse livro é o principal livro de direito sanitário que tem no Brasil. Ele é publicado pela editora Campos Elsevier, que é uma grande editora, e ele reuniu, na verdade, as grandes discussões sobre direito sanitário, que envolvem, como a gente discutiu, né, a transversalidade desse direito sanitário. Envolve direito penal, direito internacional, direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho, direito ambiental, bioética, biodireito e por aí vai. Na verdade, ele é um livro muito interessante, é um livro que é completo e, principalmente, é um livro que foi construído coletivamente, de forma democrática, com edital de convocação, com seleção de artigos, com convite às pessoas renomadas que tenham reconhecimento do campo. Então, é um livro bastante interessante, o livro da editora Campos Elsevier. Bem, nós temos aqui esse outro, Cidadania no Cuidado, o universal e o comum na integralidade das ações de saúde, que também tem aqui a sua ótima participação como organizador. Esse livro, na verdade, ele é um exemplo de uma série de livros que são publicados pelo Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integralidade de Saúde, o LAPS-UERJ, e nesse livro especificamente nós temos várias discussões interessantes sobre direito à saúde, mas todo ano o LAPS ele lança um livro sobre saúde, né, e que um dos eixos desse livro necessariamente é a discussão sobre direito à saúde, integralidade, política pública de saúde sobre a ótica do direito. É fundamental e recomendo inclusive que observem toda a série, né? Aliás, vou só fazer uma correção, que esse aqui você não participa como organizador, não é isso? Sim, e eu mencionei autor. Que sim, desculpa, autor. E aqui nós temos como organizadores Roseni Pinheiro, mais uma vez, que está inclusive naquela outra obra que nós mostramos anteriormente, e também o professor Aloísio Gomes da Silva Júnior. Bem, feita esta correção, deixa eu passar aqui para mais uma outra. Indo além da judicialização, o Ministério Público e a Saúde no Brasil, e esse também você é autor, não é isso? Sim, esse livro, na verdade, ele pensa dois cenários. O cenário da judicialização da saúde e, principalmente, pensa o espaço da inovação, o espaço que é desenvolvido no Ministério Público de forma extrajudicial. Como que o Ministério Público lida com a saúde de forma extrajudicial e quais os desafios em relação a isso, né? Vamos lá. Aliás, o Ministério Público está bastante atuante nessa área, né? Sim, com certeza. Além de muitas vezes até a própria Defensoria Pública que tem que entrar nesse mérito aí. O SUS e o direito à saúde. Observem que
essa, na verdade, é uma revista. É uma revista de saúde coletiva, a revista Physis, tradicionalíssima do Instituto de Medicina Social da UERJ, e ela tem esse número dedicado especialmente à discussão sobre direito à saúde. Vale ressaltar que também ela tem uma versão online, então todos que tiverem interesse podem baixar toda a revista online, né? E é uma coisa interessante. É importante destacar, Rimac, que todos esses livros, os direitos autorais não são revertidos para o autor. Né? Todos os direitos autorais aqui ou não são cobrados ou são doados para instituições de pesquisa em saúde coletiva. Né? Então, isso daí é uma questão importante, até para demonstrar que, já que a gente defende democracia na saúde, a gente tem que trabalhar com a democratização da difusão do conhecimento. Né? Verdade. E aqui também que tem a sua participação, né? Ok. Bem, eu tive a honra hoje de conversar com o professor Felipe Dutra Ascensi, ministrou o curso na TV Justiça, Direito Sanitário. Agradeço. Parabéns. E lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o programa está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.